Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora da mensagem do Google, que seguindo o que falou o governo americano alguns dias atrás, lançou agora no dia 4 de março uma definição para suas equipes de desenvolvimento que é para abandonar o C e o C++ e focar em linguagens com controle de memória mais apurado, né? Então agora não é mais o governo, o pessoal que estava reclamando, pô, Peter, você que é um libertário, vai seguir o governo falando. Gente, eu sou libertário, mas se o governo dá uma ordem no sentido correto, eu vou seguir, evidentemente. É uma decisão correta essa, eu concordo. Enfim, vamos falar sobre isso daqui, algumas observações sobre o que eles estão dizendo especificamente. É lógico que isso aqui é uma diretriz para o Google, então você não precisa seguir essa diretriz. Aliás, mesmo a diretriz do governo americano era uma diretriz no sentido de recomendação, não era uma lei obrigando as pessoas a fazerem isso, né? Mas vale a pena a gente entender isso daqui porque realmente tem uma lógica por trás disso. Essa notícia foi sugerida por Invencível Mike e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente passou por isso alguns dias atrás, eu fiz uma reportagem falando de um comunicado do governo americano em que ele também recomendava que se substituísse linguagens que são suscetíveis a ataques de memória e por linguagens que tenham segurança de memória built-in, né? Linguagens que você não precisa se preocupar com alloc, free, coisa e tal. E, gente, um monte de gente falou assim, não, mas se você fizer direitinho não tem problema. Gente, olha só, isso é óbvio. Se você fizer direitinho, realmente não tem problema. Tá cheio de código em C e C++ por aí que funciona perfeitamente, que não tem nenhuma falha de memória, que não tem nada. Mas a verdade é a seguinte, em qualquer ambiente de desenvolvimento, você pode pensar assim como um programador, você programador, né? Eu vou tomar cuidado, não vou deixar nenhuma falha de memória no meu código. Mas expande isso para uma equipe de desenvolvimento, que tem muitas equipes aqui. Aqui no Brasil tem equipes de desenvolvimento de 400, 600 pessoas. Você acha que é factível isso? Alguém, em algum ponto, vai cometer um deslize, vai esquecer de dar um free, ou vai dar um free 2 vezes, ou vai alocar e vai usar depois do free. Enfim, a chance de acontecer um problema é muito grande. Essa é a visão dos caras, né? Você adotar segurança por desenho, segurança por projeto, é muito melhor, né? Então, é lógico que linguagens como C e C++ vão continuar sendo usadas, inclusive o próprio Google admite aqui, ele fala que tem centenas de milhares de linhas de código aqui, ó, em C++, ao longo do tempo eles criaram isso daí, mas que a nossa ideia esse passivo a gente tem, não é que eles vão reescrever tudo necessariamente em outras linguagens, mas a ideia é reescrever o código que for acessível e aquelas coisas que forem alteradas não vão ser alteradas mais em C++. Então, se tem um determinado componente lá do Android ou do Chrome, coisa e tal, que está em C++, se tiver que alterar alguma coisa nele, ele vai ser portado para Rust. Parece que Rust é a linguagem que eles escolheram aqui para substituir o C++ especificamente, né? Então, esse é o ponto, né? É lógico que um programador, se o programador tomar cuidado, ele não vai ter problema nenhum. Mas quando você trata de grandes equipes de desenvolvimento, meu amigo, não tem jeito. Alguém, em alguma hora, vai cometer um problema. E o custo desse erro é muito grande, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo, existem benefícios que advêm do uso do C e do C++, são linguagens mais rápidas. O executável dessas linguagens é muito mais próximo da linguagem de máquina, então, no final das contas, é o mais rápido, né? Então, não tem como fazer isso em outras linguagens, você vai ter um custo disso daí. A grande vantagem do Rust é que ele pega esse custo, você ainda tem algum custo no executável, tá? Mas o Rust transfere esse custo para o momento da compilação. Então, no momento da compilação que ele vai fazer toda a verificação de integridade de memória, que só pode ter um ponteiro para cada memória alocada e coisa e tal. Então, ele evita que isso vá, esse peso de gerenciamento de memória vá para o executável, que é o padrão, tá? Por exemplo, Java, C# e outras linguagens que têm também controle de memória, né? Aliás, hoje em dia, tirando, é o que eu falei no outro vídeo, né? Tirando Assembly, que é uma linguagem de baixo nível, mas também é usada para programação. Tem um monte de código que é feito em Assembly por aí, não tenha dúvida não. C e C++, essas três linguagens é que são suscetíveis de buffer overflow, de stack overflow, heap overflow, tem vários tipos de buffer overflow por aí. Então,
essas 3 linguagens que são o problema. Todas as outras têm proteção. Só que a proteção das outras linguagens, como é o caso do C Sharp ou do Java e coisa e tal, ela é feita em tempo de execução. Então o Java e o C Sharp, quando você precisa de memória, ele aloca a memória para você, mas a dealocação dessa memória, ele faz o processo de garbage collector, né? Ele detecta que no seu código não tem nenhum ponteiro mais apontando para aquela área de memória que foi alocada, e aquela área de memória então ela é liberada porque não tem mais ninguém usando ela. Só que isso requer um processamento ali, né? Então isso acaba sendo também a questão do bound checking, né? Quando você aloca um array de 10 caracteres, se você tentar escrever 20 caracteres nele, o C Sharp e o Java, eles checam isso. O C++, meu amigo, não tá nem aí, você escreve quando você quiser, ele sai escrevendo na memória, feliz da vida ali, e isso acaba sendo um problema para a questão de segurança, né? Mas repara, qual que é a vantagem aqui? O C Sharp e o Java, a cada vez que você escreve mais um caractere numa string, eles vão checar se a string não estourou, eles precisam checar isso, para garantir que não estourou aquilo. Isso é feito em tempo de execução. Então fica mais pesado o código um pouquinho. Não é muita coisa, é uma verificação rápida, mas existe essa verificação em tempo de execução. Então, ou seja, essa check de bounds acaba tornando a linguagem mais lenta. O C++ ele é mais rápido, o C é mais rápido, o assembly é mais rápido, porque ele não verifica. Você está escrevendo, ele está escrevendo, feliz da vida. A responsabilidade é sua por checar o tamanho do buffer antes de escrever nele, né? Enfim, o que eles colocam aqui? Ó? Eles estão falando aqui que o Google tem um projeto chamado Project Zero, que o objetivo é zerar erros de segurança, falhas de segurança no código do Google, né? É lógico, é um objetivo inatingível, nunca você vai chegar a 0 bugs, isso é impossível, mas é lógico, você tem que diminuir esses bugs. E aí eles citam aqui que agora as principais vulnerabilidades que eles encontram são vulnerabilidades na segurança de memória. Então, o padrão de ataque para software nas últimas décadas está tendo ainda muito sucesso, isso é impressionante. 2/3 dos exploits Zero Day. Zero Day é aquele exploit que a empresa ainda não sabe que é um exploit, é uma vulnerabilidade que já foi identificada por hackers, mas a empresa ainda não sabe que é uma vulnerabilidade, então é o tipo pior de vulnerabilidade, né? Então, apesar de investimentos substanciais para melhorar linguagens que são inseguras no tratamento de memória, essas vulnerabilidades continuam a ser as mais comuns exploradas nisso daqui. Então, eles compartilham aqui um white paper bastante detalhado, falando que no final das contas a alternativa olha só, a perspectiva deles nossa abordagem que nós chamamos de safe code, né, ou codificação segura, ameaça construções de código que são possíveis vulnerabilidades, que podem levar a vulnerabilidades em si, como a falha. Então, assim, é aquilo que o pessoal comentou muito no último vídeo. Mas se você fizer direitinho não tem problema. Se você fizer direitinho não tem problema, mas é uma estrutura que pode levar à falha, isso é tratado como uma falha em si. O que eles estão dizendo aqui, literalmente, C++ e C virou inseguro por definição na visão do pessoal do Google e também na visão do governo americano, ou seja, a gente está caminhando para um momento em que vai se estabelecer o padrão que código C e C++ é inseguro. É uma coisa preocupante, né? Assim, eu desenvolvi muito tempo com C++, gosto muito de programar com C++, aprendi a programar em C. Minha primeira linguagem... Não, eu aprendi Basic antes. Eu brinquei com Basic por volta dos meus 13, 14 anos, num TK90X que meu pai comprou para mim na época. E aí tinha Basic ali, eu brinquei com Basic naquilo ali. Mas quando eu aprendi profissionalmente linguagem, a primeira linguagem que eu aprendi para programar profissionalmente mesmo foi o C. Gosto muito de C, gosto muito de C++, mas eu tenho que concordar com o pessoal. Na situação atual que a gente tem, quando você tem equipes enormes de desenvolvimento, você não pode se dar o luxo de não, fica aí, fica firme aí, presta muita atenção que vai dar tudo certo. Não é uma abordagem escalável para grandes equipes, né? Então, como consequência, nós estamos considerando, isso aqui é o Google falando, uma transição gradual em direção a memórias seguras como Java, Go e Rust. Ao longo das últimas décadas, em adição com muita coisa em Java e Go e outros códigos que são seguros em termos de memória,
o Google acumulou centenas de milhões de linhas de C++ que estão ainda em uso ativo hoje e ainda em desenvolvimento. Eles ainda têm equipes de desenvolvimento em C++. É lógico que tem um monte de coisa em C++ por aí, isso é a realidade em muitas empresas, né? Então, essa grande quantidade de código resulta em um desafio para a transição para a segurança de memória. Nós não vemos nenhum caminho realístico para a evolução do C++ em uma linguagem com garantias de segurança, né? Ou seja, eles estão dizendo que C++ não tem conserto. Vamos combinar, né? C++ sempre foi meio que um negócio meio gatilhado aquilo ali, eu concordo. Para quem programava em C como eu, quando eu aprendi para C++, é meio um gatilho aquilo ali. Java, C Sharp, é muito mais orientado a objeto de forma pura, né? Mas enfim, C++ eu gosto muito de C++, tá? Uma reescrita de todo o código C++ em linguagens diferentes, seguras de memória, seria muito difícil e vai provavelmente continuar sendo impraticável no futuro próximo. Então o que eles estão fazendo é exatamente, olha só, é uma transição para memórias seguras, para todos os códigos novos e particularmente componentes de risco, de segurança e melhorias no código C++ existente, dentro do possível. Então, ou seja, sempre que tiver uma alteração para ser feita, ou tiver um código novo para ser feito, vai ser feito em Rust. E aí uma coisa interessante que eles estão falando aqui, parece que é realmente para Rust. Eles estão, o Google anunciou 1 milhão de doação para a Rust Foundation, para melhorar a interoperabilidade com o código C++. Ou seja, a ideia deles é para fazer essa transição entre Rust e C++, é você ter uma mesma DLL que tem os dois códigos, que você consiga compilar tanto C++ e Rust no mesmo codebase ali, o compilador consegue fazer essa interoperabilidade das linguagens. Isso é uma alternativa muito interessante, porque, como eles falaram, é impossível converter tudo, vou tirar tudo de C++, não dá. Agora, você ir aos poucos, sempre que tiver melhoria e fazendo em Rust, coisa e tal, em algum momento você vai chegar num código que é 90% Rust e só 10% C++, aí você converte o resto que faltou e pronto, aí é factível, né? Enfim, além disso, eles estão investindo em fazer um ecossistema open source através da OpenSSF, porque isso é um ponto importante, né? É o que o pessoal fala, tem muito componente, muita biblioteca que ainda é em C++. OpenSSF é a Open Source Security Foundation. É uma fundação que visa construir todo um ecossistema de código seguro, com repositórios Git de código seguro, verificação de código seguro, um monte de coisas para você garantir esse tipo de coisa, né? E eles falam que ele já tem um exemplo desse tipo de coisa. Também a Google, há um tempo atrás, identificou que os ataques de XSS eram os principais problemas de segurança que havia nos códigos deles. Então eles fizeram justamente uma campanha similar a essa, para eliminar tudo quanto é código de SSF, justamente através de mecanismos que evitem esse problema. Ou seja, não é mais uma coisa que depende do programador corrigir o erro. Não, tem que ser alguma coisa estrutural que impeça o XSS de acontecer. Aí foram todos aqueles mecanismos de CORS, de não sei o que lá, que hoje tem no protocolo HTTP, justamente para evitar o problema do XSS. E eles estão querendo fazer a mesma coisa agora para os sistemas de C++, né? Dá para ver que é toda a indústria nisso daqui, né? Dentro dessa OpenSSF tem a Amazon, tem um monte de gente. Então, estou adiantando para vocês aqui alguma coisa que eu prevejo vai se tornar um padrão aí para frente, né? Eu fico muito triste com isso, adoro C++, mas está se tornando um padrão. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.